Olá a todos. Eu sou o Dr. Miguel Silva, um médico com 35 anos de experiência, e hoje vamos analisar um tema crucial para a sua saúde e a da sua família: os alimentos lixo que por vezes consumimos sem saber o quão prejudiciais são. Se eu lhe perguntasse agora, qual é o assassino número um da comida lixo? Acredito que 90% das pessoas diriam: Ah, devem ser os noodles instantâneos, hambúrgueres, frango frito. Erro crasso. Hoje vou partilhar convosco uma lista dos 10 alimentos mais tóxicos globalmente, reconhecida por muitos profissionais de saúde. Nesta lista, os noodles instantâneos, tão criticados ao longo dos anos, nem sequer conseguem entrar no top 10. Em vez disso, são aquelas comidas caseiras que todos compramos, comemos diariamente e até consideramos nutritivas, que dominam o ranking. Especialmente o rei do veneno em primeiro lugar, que a Organização Mundial de Saúde, OMS, já classificou como carcinogênico de categoria 1. No entanto, para muitos dos nossos idosos, este alimento é indispensável nas suas refeições diárias. Não está curioso para saber que alimento é este que é tão assustador? Não se apresse. Pela sua saúde e pela saúde da sua família, este vídeo deve ser assistido até ao fim com atenção. Mesmo que não consiga memorizar tudo, se evitar os 3 primeiros lugares, poderá manter as grandes doenças à distância. Vamos agora revelar estes 10 assassinos da saúde que se escondem à sua volta, começando pelo 10º lugar. 10 grau. Lugar: alimentos grelhados. Churrascos. Alguns de vós podem dizer: Ah, já tenho esta idade, e não costumo ir comer churrasco fora. Mas, meus amigos, embora não frequentemos as feiras com muita regularidade, em festas de fim de ano ou nas reuniões familiares de verão, os seus filhos e netos gostam de montar a grelha no jardim e fazer um churrasco, ou levá-lo a um restaurante de rodízio. Nestas alturas, deve ter um cuidado especial. Por que é que o churrasco está na lista? O cheiro da carne a grelhar, a gordura a estalar, é realmente delicioso, não é? Mas por trás deste aroma, escondem-se 2 malefícios. O primeiro é o benzopireno. O que é isto? Simplificando, quando a gordura da carne pinga no carvão e o fumo sobe, ou na parte carbonizada da carne, está cheio desta substância. É um potente carcinogênico reconhecido internacionalmente. Os nossos idosos, com o sistema digestivo mais frágil e a função digestiva já em declínio, se consumirem frequentemente carne carbonizada e fumada, o risco de cancro no esôfago, estômago e intestinos aumenta exponencialmente. Alguns especialistas até comparam a toxicidade de uma refeição de churrasco fumado e intenso ao consumo de dezenas de cigarros. Ouça bem, não é assustador? O segundo malefício é o excesso de sal e temperos. Veja só, para a carne de churrasco ficar saborosa, quantas marinadas e temperos, quanto sal e pimentão doce são necessários? Os idosos já devem controlar a ingestão de sal, e uma refeição de churrasco pode exceder a quantidade de sal recomendada para 2 ou 3 dias. Além disso, se os seus filhos, por carinho, lhe servirem uma cerveja, churrasco com cerveja, a vida fica melhor. Aí sim temos um problema. O álcool estimula a dilatação e contração dos vasos sanguíneos, aumentando a carga sobre o fígado, e é um golpe fatal para o nosso sistema cardiovascular e cerebral. A minha recomendação especial para idosos é: evite comer churrasco ativamente. Se for a uma reunião familiar e não puder escapar, lembre-se de 3 pontos. Nunca coma as partes queimadas ou carbonizadas. São as mais tóxicas. Corte-as e deite-as fora. Opte por grelhadores elétricos em vez de fogo direto com carvão. Sem fumo, menos toxinas. Coma mais acompanhamentos. Embrulhe a carne em folhas de alface, coma menos carne, apenas para saborear. E nunca a considere uma refeição principal. 9 grau. Lugar: sobremesas geladas, ou seja, gelados e sorvetes. Nestes dias de calor intenso, ou no inverno com o aquecimento ligado, um gelado fresco e doce é realmente reconfortante. Muitos dos nossos idosos também gostam de doces e sentem-se bem depois de os comer. Mas esta doçura pode ser um fardo pesado para a saúde dos nossos idosos. Por que digo isto? Vamos fazer as contas. Uma pequena bola de gelado que parece inofensiva é composta principalmente de natas e açúcar.
Com cada colher, não está apenas a ingerir 200 ou 300 calorias, mas também grandes quantidades de açúcar e gorduras saturadas. À medida que envelhecemos, o nosso metabolismo desacelera. Onde vai todo este açúcar depois de ser ingerido e não ser gasto? Uma parte transforma-se em gordura abdominal e outra parte inunda a corrente sanguínea. Para quem tem diabetes ou níveis elevados de açúcar no sangue, comer gelado é brincar com a saúde. Além disso, muitos gelados baratos, para ter uma textura suave, não usam leite de boa qualidade, mas sim óleo vegetal hidrogenado. Esta substância produz ácidos gordos trans. Imagine estes ácidos gordos trans como o calcário que se acumula nas suas veias e artérias. Ficam agarrados às paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os duros, frágeis e estreitos. O que é que os idosos mais temem? Ataques cardíacos e AVCs, não é? Pois bem, os ácidos gordos trans são cúmplices das doenças cardiovasculares. Há ainda a questão da temperatura. A medicina tradicional chinesa diz: com a idade, o estômago e os intestinos enfraquecem, e o frio é especialmente prejudicial. Um gelado, a vários graus negativos, é ingerido de uma vez e estimula diretamente o nosso estômago quente. Muitos idosos sentem dor de estômago ou diarreia imediatamente após comer gelado, e alguns até podem sofrer de dores de cabeça ou angina devido ao choque intenso do frio, que provoca espasmos nos vasos sanguíneos. Isto não é alarmismo, chama-se dor de cabeça de gelado. A minha recomendação especial para idosos é: se estiver realmente com vontade e quiser reviver a infância, coma apenas 1 ou 2 colheres. Deixe derreter lentamente na boca e não engula diretamente para reduzir a estimulação do estômago. Mas lembre-se, nunca coma gelado à noite, especialmente antes de dormir. À noite o metabolismo é ainda mais lento e tudo o que comer transforma-se em gordura, além de perturbar o sono. Não vale a pena sacrificar a sua saúde por um pouco de doçura. 8 grau. Lugar: frutas cristalizadas e confitadas. Reparei que muitos dos nossos amigos idosos gostam de ter sempre no bolso ou na mesa da sala um pequeno prato com ameixas secas, cascas de tangerina cristalizadas, damascos secos ou outras frutas cristalizadas. Acham que é bom para quando não tem sabor na boca, ou para acalmar durante uma viagem de carro. Alguns até pensam que, por serem feitas de fruta, devem ser saudáveis e podem abrir o apetite e ajudar na digestão. Meus amigos, isto é um grande erro. Esta é a típica lobo em pele de cordeiro. Vamos analisar como são feitas estas frutas cristalizadas. Sim, são feitas de fruta, mas para que possam ser armazenadas por muito tempo sem estragar, e para que sejam doces e azedas ao mesmo tempo, os fabricantes têm de adicionar uma coisa: grandes quantidades de sal. Sim, ouviu bem, sal. A doçura e acidez que sente é porque os fabricantes também adicionaram grandes quantidades de açúcar para mascarar o sabor salgado. Isso chama-se compensação de açúcar e sal. Na verdade, comer uma ameixa cristalizada pode ser o equivalente a ingerir a quantidade de sal de uma colher de sopa de molho de soja. Vamos imaginar esta ameixa cristalizada. Primeiro, é salgada para remover a umidade, depois cozida em açúcar e, finalmente, adicionam-se ácido cítrico, aromatizantes, corante e até conservante. Pensa que está a comer os nutrientes da fruta, mas a vitamina C já desapareceu durante a secagem e a cura. O que está a comer é, na verdade, uma pequena bomba de alto teor de açúcar, alto teor de sal e ainda com vários aditivos. O que isto significa para os idosos? Pressão arterial descontrolada. Muitos idosos com hipertensão têm cuidado com o sal ao cozinhar, mas depois consomem várias ameixas cristalizadas por dia. Os medicamentos para a pressão arterial tornam-se inúteis. Um alto teor de sal aumenta a pressão sobre os vasos sanguíneos. Danos no estômago. Altas concentrações de sal podem danificar diretamente a mucosa gástrica. Carga sobre o fígado e rins. Os conservantes e corantes acabam por ter de ser metabolizados pelo nosso fígado e rins. À medida que envelhecemos, a função hepática e renal já está em declínio. Não lhes adicionemos mais horas extras. Se o seu único objetivo é ter algum sabor na boca, sugiro que troque por tomates cherry frescos
ou fatias de limão fresco para fazer água aromatizada. Se realmente quiser comer fruta seca, compre aquelas que na lista de ingredientes só tem fruta, como figos secos ou passas de uva puras, mas coma também com moderação, pois tem alto teor de açúcar. Todas aquelas ameixas cristalizadas que são muito coloridas e com sabor muito intenso, deite-as fora. Não se apegue ao dinheiro. A sua saúde é o que tem mais valor. 7 grau. Lugar: alimentos enlatados. Quando falamos de alimentos enlatados, a nossa geração tem uma ligação emocional. Antigamente, quem estivesse doente e pudesse comer uma lata de pêssegos em calda, ou quem recebesse visitas em casa e abrisse uma lata de fiambre enlatado, isso era luxo. Além disso, os enlatados são convenientes. Basta abrir e comer, e duram 1 ano ou mais sem estragar. Muitos idosos que vivem sozinhos, para simplificar, costumam ter várias latas em casa. No entanto, tenho de lhe deitar um balde de água fria. O preço da conveniência é, muitas vezes, a falta de saúde. Primeiro, falemos dos enlatados salgados, como o fiambre enlatado ou as sardinhas em molho de tomate. Por que é que duram tanto tempo sem estragar? Além da esterilização a alta temperatura, o mais importante é a grande quantidade de sal utilizada como conservante. Sabia que mesmo um pequeno pedaço de fiambre enlatado pode conter centenas de miligramas de sódio? Isso significa que o sal numa dentada de carne é 10 vezes superior ao sal que comeria num bife fresco de porco. Consumir isto regularmente faz com que os seus vasos sanguíneos sejam como se estivessem imersos num aquário de água salgada. Como pode a pressão arterial manter-se estável? E a carga sobre o coração e os rins seria imensa. Depois, falemos dos enlatados doces, como pêssegos em calda ou tangerinas. Será que são fruta? Na verdade, são uma tigela de açúcar concentrado. Além disso, a vitamina C, o nutriente mais precioso da fruta, é muito sensível ao calor. Para que os enlatados possam ser conservados, tem de passar por esterilização a alta temperatura. Com este calor, as vitaminas já pereceram. Portanto, quando come fruta enlatada, está na verdade a comer um monte de fibras cozidas e a beber um monte de água açucarada. O verdadeiro valor nutricional é mínimo. Meus amigos, por mais que os seus pés e pernas não estejam nas melhores condições, tente ir ao mercado comprar carne e vegetais frescos. Mesmo cozer uns noodles simples com os vegetais frescos é 100 vezes melhor do que abrir uma lata. Os enlatados devem ser apenas uma reserva de emergência e nunca devem ser consumidos diariamente como parte da sua alimentação regular. 6 grau. Lugar: alimentos processados e snacks empacotados. Esta categoria é muito familiar para todos. Inclui os tão discutidos noodles instantâneos, batatas fritas, pipocas e até as bolachas salgadas que os netos adoram. Muitos podem perguntar: mas não disseram que os noodles instantâneos não são o mais tóxico? Por que é que os mencionam agora? É verdade, os noodles instantâneos não são o número 1, mas também não são inocentes. Muitos idosos, quando estão sozinhos em casa ao almoço e não têm vontade de cozinhar, preparam um pacote de noodles. Pensam que estão satisfeitos, mas na verdade o corpo está chateado. Isso porque os noodles instantâneos têm calorias, mas não têm nutrientes. A massa é frita em óleo e o pacote de temperos é cheio de sal e glutamato. Com um pacote de noodles, a sua quota diária de sal está praticamente esgotada. Se beber a sopa toda, o sal excede definitivamente os limites. Mas ainda mais terrível do que os noodles instantâneos são os snacks empacotados, como batatas fritas e palitos de batata. Veja os anúncios na televisão, onde os casais idosos estão sentados no sofá, e se não tiverem algo para comer na mão, parece que algo falta. Mas as batatas fritas são bombas de óleo. Quando as batatas são fritas a alta temperatura, produz-se uma substância chamada acrilamida. Esta é uma neurotoxina suspeita de ser carcinogênica. Além disso, todos aqueles sabores tentadores, como churrasco ou tomate, são feitos com pós aromatizantes. Come um pacote de batatas fritas e, mesmo que não sinta o salgado, os seus rins já estão a pedir socorro. Eu sei que, com a idade, as papilas gustativas dos idosos enfraquecem e às vezes querem comer algo com sabor forte para estimular.
Mas, por uns minutos de prazer oral, fazer com que os vasos sanguíneos suportem várias horas de alta pressão não vale a pena. Se realmente quiser comer algo estaladiço, por que não compra batata doce seca ou faz as suas próprias fatias de batata no forno com pouco óleo e sal? É delicioso e saudável. Quanto ao armário de snacks em casa, limpe todos aqueles pacotes coloridos e substitua-os por nozes e sementes de girassol, na versão natural. São boas para os vasos sanguíneos cerebrais. 5 grau. Lugar: refrigerantes e bebidas açucaradas. Alguns amigos podem dizer: eu não bebo Coca-Cola, isso é para os jovens. Mas bebe chá gelado? Bebe sumos de fruta engarrafados? Bebe aqueles leites doces vendidos nos supermercados? Para os especialistas, estas bebidas são, na verdade, semelhantes à Coca-Cola. São açúcar líquido. A razão pela qual este quinto lugar está na lista é o excesso de açúcar. Uma garrafa de 600 ml de bebida pode conter 50 ou 60 gramas de açúcar. Isso é o equivalente a mastigar diretamente 10 ou mais cubos de açúcar. E como é líquido, não dá qualquer sensação de saciedade. Esta grande quantidade de glicose entra instantaneamente na corrente sanguínea e o açúcar no sangue dispara. A função pancreática dos idosos já é fraca. Com este pico, a secreção de insulina não consegue acompanhar e a diabetes é desenvolvida assim. Além do açúcar, há um perigo mais oculto, especialmente para os idosos: a osteoporose. Em particular, bebidas carbonatadas como a Coca-Cola contêm ácido fosfórico. Se ingerir demasiado ácido fosfórico, este pode interferir na absorção de cálcio pelo corpo. Já estamos a tomar suplementos de cálcio para evitar quedas e fraturas, mas se beber Coca-Cola ao mesmo tempo, todo o cálcio é perdido. As pessoas que bebem refrigerantes, como se fosse água, terão os ossos realmente mais frágeis. Alguns amigos perguntam: e se eu beber Coca-Cola sem açúcar? Os cientistas dizem que os adoçantes artificiais nas bebidas sem açúcar, embora não tenham calorias, enganam o seu cérebro, fazendo-o sentir que não comeu o suficiente. Isto, na verdade, fará com que coma mais na próxima refeição e acabe por engordar. Além disso, as substâncias ácidas continuam a corroer os dentes e o estômago. Meus amigos, a melhor bebida é sempre a água pura. Se achar que a água é insípida e sem graça, nunca compre bebidas açucaradas. Podemos preparar um chá verde que acalma a mente e os olhos, ou cortar 2 fatias de limão, ou adicionar umas bagas de goji. Esta é a nossa forma portuguesa de cuidar da saúde. Mesmo um sumo de fruta fresco feito em casa é melhor do que uma bebida comprada, mas também é preciso ter atenção ao teor de frutose. O ideal é comer a fruta inteira, com a fibra. 4 grau. Lugar: bolachas e biscoitos. Alguns podem dizer: o que há de errado com as bolachas? Se tiver fome, como umas bolachas de água e sal, ou como umas bolachas digestivas ao pequeno almoço. Não é muito saudável? Este é outro grande erro. A maioria das bolachas no mercado, mesmo que a embalagem diga alto teor de fibra, cereais integrais, digestiva, são essencialmente uma mistura de farinha, óleo e açúcar. Pode verificar a lista de ingredientes. Os principais ingredientes são frequentemente farinha de trigo, açúcar branco, óleo vegetal. Para que as bolachas sejam estaladiças, esfareladas e doces, os fabricantes tendem a adicionar grandes quantidades de gordura. O pior de tudo é a gordura vegetal hidrogenada, também conhecida como óleo de palma ou gordura vegetal para pastelaria. Esta gordura é rica em ácidos gordos trans. Mencionamos brevemente quando falamos de gelados, mas aqui quero enfatizar: os ácidos gordos trans são chamados de gorduras estúpidas pelos nutricionistas. Uma vez no corpo, ficam lá, causando estragos. Aumentam o colesterol mau, LDL, e diminuem o colesterol bom, HDL. Tornam o sangue mais espesso, facilitando a formação de coágulos. Fazem com que os vasos sanguíneos fiquem como canos enferrujados, tornando-os frágeis e duros. Para os idosos, os vasos sanguíneos cardiovasculares e cerebrais são o mais importante. Usar bolachas como pequeno almoço e lanche a longo prazo é realmente colocar uma bomba relógio no coração. Além disso, as bolachas são alimentos de calorias vazias.
Come umas quantas e fica saciado, mas não come refeições adequadas, vegetais ou proteínas. O resultado é que engorda, mas o corpo fica subnutrido e perde massa muscular. Isso chama-se obesidade falsa. Então, o que fazer se tiver fome e quiser um lanche? Não coma bolachas. Pegue num punhado de frutos secos naturais, amêndoas, nozes, ou coma um ovo cozido, um iogurte natural pequeno, uma maçã. Estes alimentos contêm proteínas, fibra alimentar e vitaminas. Se realmente quiser comer bolachas, nunca compre as que têm recheio, cobertura ou as que se desfazem. Compre aquelas com uma lista de ingredientes muito curta. Bolachas integrais duras. Coma ocasionalmente uma para satisfazer o desejo, mas nunca as considere uma refeição. Meus amigos, chegamos a este ponto e já revelamos os 10 alimentos lixo do 10º ao 4º lugar. Não reparou que muitos deles são coisas que normalmente não consideramos prejudiciais e até compramos regularmente para casa? Não se apresse, o verdadeiro prato forte ainda está por vir. Os 3 primeiros são os verdadeiros reis do veneno, e especialmente o número 1, que muitos podem ter na mesa hoje. Já foi classificado pela Organização Mundial de Saúde ao mesmo nível que arsênico e cigarros como carcinogênico. 3 grau. Lugar: alimentos fritos. Farturas, sonhos, pataniscas, rissóis, peixe frito, frango frito, batatas fritas, a lista é longa. Seja no nosso pequeno almoço tradicional ou no fast food estrangeiro, tudo o que é frito em óleo até ficar dourado e estaladiço é delicioso. Mas, meus amigos, o sabor tem um preço. Os alimentos fritos acumulam alto teor calórico, alto teor de gordura e alto risco. Primeiro, muito óleo. Quando um alimento é frito, absorve óleo como uma esponja. Uma fartura pode ter mais calorias do que um prato de arroz. O teor de gordura de uma porção de batatas fritas é mais assustador do que a mesma porção de carne de porco estufada. Estas gorduras, uma vez no corpo, transformam-se diretamente em gorduras no sangue, obstruindo os vasos sanguíneos. As pessoas que comem alimentos fritos regularmente terão o colesterol mau, LD, elevado, e o endurecimento das artérias é apenas uma questão de tempo. Segundo, carcinogênico. Isto não é para vos assustar. A fritura a alta temperatura destrói os nutrientes originais dos alimentos e produz substâncias nocivas. Por exemplo, as batatas fritas produzem acrilamida, uma neurotoxina possivelmente carcinogênica. A carne frita ou o peixe frito, se forem cozinhados demais, as partes douradas ou carbonizadas podem produzir benzopireno, que também é um potente carcinogênico. E aquelas bancas de rua, onde o mesmo óleo é usado repetidamente para fritar farturas e depois rissóis, são óleos de 1000 rolos. Estão cheios de substâncias nocivas oxidadas e decompostas, o que é uma enorme carga para o fígado e o trato digestivo. Aqui, quero criticar especialmente as farturas. Para muitos idosos, o pequeno almoço padrão é café com farturas. Mas sabia que as farturas não são apenas ricas em óleo? Muitos vendedores, para as tornarem mais fofas e grandes, adicionam alúmen. O alúmen contém alumínio, e estudos mostram que a ingestão excessiva de alumínio está relacionada com a doença de Alzheimer, a demência em idosos. O ditado popular comer muitas farturas torna as pessoas mais estúpidas, embora exagerado, tem uma base científica. Uma pequena fartura, que aparentemente satisfaz o desejo, pode, na verdade, estar a colocar uma bomba relógio no cérebro. Portanto, meus amigos, evitem os alimentos fritos o máximo possível. Se estiver mesmo com vontade de comer algo estaladiço, frite em casa com óleo fresco, controlando bem a temperatura para não queimar. E ao comer alimentos fritos, acompanhe sempre com muitos vegetais de folhas escuras para ajudar o corpo a metabolizar. Mas, por favor, não faça das farturas um pequeno almoço diário. Guarde-as para um capricho ocasional ao fim de semana. 2 grau. Lugar: alimentos encurtidos, fermentados. Por exemplo, azeitonas, pickles, chouriços curados, ovos salgados, entre outros. Estes alimentos são muito comuns nas nossas mesas. Este ponto é um lembrete especial para os nossos idosos que adoram beber caldo verde e comer petiscos. Antigamente, a vida era difícil e não havia frigorífico, por isso, conservavam os alimentos curando-os. Agora, a vida melhorou.
mas este hábito permaneceu. Muitas pessoas até acham que, se não comerem algo salgado ao pequeno almoço, não tem sabor na boca. Mas isto é, na verdade, um suicídio lento na ponta da língua. Por que digo isto com tanta força? Há duas razões. Demasiado sal, a pressão arterial não aguenta. Para que os alimentos curados não estraguem, são salgados até ao limite. Uma pequena travessa de azeitonas ou pickles tem um teor de sódio altíssimo. Consumir isto a longo prazo faz com que os seus vasos sanguíneos estejam constantemente sob alta pressão, tornando-os frágeis e duros, o que pode levar a hipertensão e derrames. O mais terrível, nitrito de sódio carcinogênico. Durante o processo de cura dos vegetais, produz-se uma grande quantidade de nitrito de sódio, especialmente entre o 7 grau e o 15 grau dia de cura. A concentração de nitrito de sódio é a mais alta. Esta substância, uma vez no corpo, combina-se com proteínas e transforma-se em nitrosaminas. As nitrosaminas são carcinogênicos potentes e reconhecidos. Em algumas regiões do nosso país, a incidência de cancro do esôfago e do estômago é particularmente alta e investigações revelaram que está diretamente relacionada com o consumo excessivo de pickles e vegetais fermentados pela população local. E o nosso amado bacalhau seco e curado, por exemplo, já foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como carcinogênico de categoria 1. Meus amigos, eu sei que os alimentos salgados abrem o apetite, mas não vale a pena sacrificar o estômago e o esôfago por meia tigela de arroz extra. Se não consegue viver sem eles, mesmo pela sua pressão arterial, tem de mudar este hábito. Se realmente quiser comer, coma apenas um pouquinho para temperar. Ou se for fazer os seus próprios pickles, certifique-se de que os fermenta por mais de 20 dias antes de comer, pois os níveis de nitrito de sódio serão mais baixos. Mas a melhor forma é comer mais vegetais frescos. O sabor fresco é o que realmente nutre o corpo. 1 grau lugar. Carnes processadas. É o merecido rei do veneno e um item comum nos frigoríficos de muitas famílias. O que são carnes processadas? Simplificando, qualquer carne que tenha sido curada, fumada, seca ou tratada com conservantes. Por exemplo, linguiça, salsichas, bacon, chouriço, fiambre, presunto, carne seca, etc. Muitos de vós podem ficar surpreendidos, mas isto não são tudo coisas boas. Pão com bacon ao pequeno almoço, chouriço na sopa ao almoço, são convenientes e têm sabor a carne. É precisamente estas iguarias que a Organização Mundial de Saúde classificou oficialmente em 2015 como carcinogênicos de categoria 1. O que significa isto? Significa que a sua ligação ao cancro está provada e o seu nível de risco é o mesmo que o do arsênico e dos cigarros. Por que é que são tão tóxicos? Há duas razões. Nitrito de sódio para conservação. Para que as linguiças e o fiambre tenham uma cor rosa bonita e não estraguem, os fabricantes têm de adicionar nitrito de sódio. Como já referimos, esta é a fonte do carcinogênico nitrosamina, alto teor de sal e gordura. Uma pequena linguiça que parece inofensiva pode conter 1/3 da quantidade de sal diária recomendada. E como o bacon ou o chouriço, a proporção de gordura é altíssima. Tudo gorduras saturadas que obstruem os vasos sanguíneos. De acordo com as estatísticas, se consumir 50 gramas de carne processada por dia, o equivalente a menos de 2 salsichas, o risco de cancro coloretal aumenta em 18%. Isto é um ataque de duas frentes ao corpo. Por um lado, o alto teor de sal e gordura prejudica o seu sistema cardiovascular e cerebral. Por outro, as substâncias carcinogênicas aumentam o risco de cancro. Não é à toa que alguns dizem que a carne processada é o assassino invisível da saúde humana. Eu sei que linguiças e chouriços são sinônimo de tradição e memórias. Não estamos a dizer que não se pode comer uma única fatia. Isso seria um exagero. Mas, por favor, não os considere uma refeição diária. Especialmente ao pequeno almoço, não frite bacon para os seus netos, nem lhes dê salsichas. Isso é prejudicar as crianças. Se quiser comer carne, vá ao talho e compre um bom bife de porco fresco, ou um peixe fresco, ou cozinhe um frango. Ingredientes frescos, com apenas um pouco de sal e temperos, são o melhor alimento para o corpo. Ao verem esta lista, perceberam algo?
Os verdadeiros grandes inimigos da saúde não são, muitas vezes, os hambúrgueres que comemos ocasionalmente, mas sim aquelas coisas que se escondem nas nossas refeições diárias, que comemos ano após ano. Por exemplo, os pickles ao pequeno almoço, o fiambre ao almoço, o amendoim frito ao jantar. Não estou a dizer tudo isto para vos assustar, nem para dizer que, a partir de agora, não se pode tocar em nenhum destes alimentos. Isso seria um exagero. Como diz o ditado, falar de toxicidade sem considerar a dose é um disparate. Comer ocasionalmente para satisfazer um desejo não é um problema. O cerne da questão reside em duas palavras: moderação e equilíbrio. Nunca façam destes alimentos lixo uma refeição diária, comendo-os todos os dias e em todas as refeições. O corpo certamente não aguentará. Finalmente, há 3 lembretes especiais que vos peço para guardarem bem na memória. Priorizem o fresco. Sempre que possível, comam carne fresca, vegetais frescos e evitem os curados, congelados ou processados. Cozinhar ingredientes frescos de forma simples é a mais elevada forma de cuidar da saúde. Simplifiquem o paladar. À medida que envelhecemos, as papilas gustativas ficam mais lentas e tendemos a comer mais salgado e mais doce. Pelo bem dos nossos vasos sanguíneos, devemos conscientemente comer de forma mais suave, com menos óleo, menos sal e menos açúcar, para aliviar a carga sobre os nossos órgãos internos. Mantenham uma mente aberta. Controlem a alimentação, façam exercício regularmente. Não confiem cegamente em suplementos alimentares. Comer bem e ter uma vida regrada é mais eficaz do que qualquer medicamento. A saúde é a maior riqueza dos nossos idosos e a maior bênção para os nossos filhos e netos. Espero que, a partir da próxima refeição, todos consigam afastar estes 10 venenos e comam de forma saudável, vivendo uma vida longa. Se acharam o conteúdo de hoje útil, não se esqueçam de deixar um gosto e partilhar com os vossos amigos mais velhos. Juntos, envelheceremos com saúde. Vemo-nos no próximo vídeo no meu canal.